Samuel Phillips Huntington foi um cientista político norte-americano muito influente nos círculos do pensamento político realista. Tornou-se conhecido por sua análise do relacionamento entre os militares e o poder civil, por suas investigações acerca dos golpes de Estado e, principalmente, por sua polêmica teoria do choque de civilizações, inspirada pelo historiador e filósofo polonês Felix Konieczny, segundo a qual os principais atores políticos do século XXI seriam civilizações e não os Estados-nações. E as principais fontes de conflito após a Guerra Fria não seriam as tensões ideológicas, mas as culturais. O conceito do choque de civilizações apareceu pela primeira vez em um artigo publicado em 1993 na revista Foreign Affairs. Posteriormente, Huntington ampliou sua tese no livro O Choque de Civilizações, publicado em 1996 e traduzido em mais de 39 idiomas. Samuel Huntington foi autor, coautor e editor de 17 livros e mais de 90 artigos acadêmicos sobre seus principais temas de trabalho. Mais recentemente, analisou as ameaças que a imigração representa para os Estados Unidos. E podemos dizer que ele é considerado um importante autor conservador contemporâneo. Para Samuel Huntington, a humanidade poderia ser dividida em 9 civilizações. A cínica ou chinesa seria a civilização baseada principalmente na cultura da China e regiões vizinhas com culturas semelhantes, como Coreia, Vietnã e Tibete. A nipônica, ou japonesa, seria a civilização centrada na região do Japão, e dessa maneira a única civilização com somente um país, visto que este possui uma cultura autônoma. No entanto, a Coreia do Sul também tem uma cultura semelhante, embora por questões políticas é considerada cínica. A hindu seriam os países que têm o hinduísmo como religião predominante, principalmente os que se estendem no rio Indo, como a Índia e o Nepal. A budista seria composta pelos países asiáticos, na qual o budismo é a religião predominante, como Mongólia, a Tailândia, o Camboja. A islâmica, muçulmana ou árabe, seria a civilização constituída pelos países que têm o Islã como religião predominante e que por vezes falam a língua árabe. Localiza-se principalmente na Península Arábica e norte da África, incluindo também outras partes da África próxima. É a maior das civilizações e consiste nos países da América e da Europa Ocidental e outros países que têm o cristianismo como religião predominante, devido à influência europeia, como a África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, por exemplo. A latino-americana, que seria apenas uma subdivisão da civilização ocidental. A ortodoxa seria a civilização de países que têm como religião predominante a doutrina ortodoxa do cristianismo, constituída principalmente pela Rússia e pelo leste europeu. E por fim, a subsaariana seria uma civilização relativamente grande, formada pelos países africanos localizados ao sul do deserto do Saara, predominantemente cristãos. Na verdade, o Samuel Huntington e até o Fukuyama, eles são dois grandes escritores da geopolítica, correto? Então são duas figuras muito importantes para quem quiser entender mais sobre política internacional, geopolítica e qual é o cenário mundial político, correto? E interessante notar que esses dois, eles são pensadores do pós-Guerra Fria, correto? Então, eles viviam num mundo que a Guerra Fria tinha acabado de terminar, a Guerra Fria tinha acabado, né, recentemente. E qual era a batalha
daquele período, né? Era a batalha entre o comunismo, que era uma ideologia não apenas política e econômica, correto? Contra o liberalismo e o capitalismo, correto? Eram duas ideias, duas visões de mundo que estavam se degladiando. Perfeito? Perfeito. Contudo, os dois, eles resolveram fazer uma análise de como o mundo seria depois dessa batalha ideológica e política e econômica que tinha acontecido. Ou seja, a União Soviética tinha se desintegrado, né? A cortina de ferro tinha caído. Então, como seria o mundo a partir daquele momento? Correto? Então, os geopolíticos, os pensadores, as pessoas que analisam todo esse campo internacional começaram a pensar, e duas pessoas se destacaram, que é o Fukuyama e o Samuel Huntington. O Fukuyama, ele é mais do lado liberal. Porque eu não sei se você sabe, quem estuda relações internacionais sabe, existem duas correntes de pensamento na geopolítica internacional, que é nas relações internacionais, correto? Que é o liberalismo e o realismo. Então Fukuyama, ele vai mais na linha liberal. Então ele falou que a partir daquele momento a história humana tinha acabado. Tanto que o livro dele é O Fim da História, né? O Fim da História, do Francis Fukuyama. Então ele estava prevendo, né, que a partir daquele momento a história tinha acabado e que todo mundo agora abraçaria a democracia liberal, correto? Social liberal. E a partir daquele momento as brigas, os conflitos seriam mais econômicos. Os Estados Unidos quer passar aquele país quer passar os Estados Unidos, aquele país quer produzir mais, aquele outro país quer produzir outro. As batalhas seriam mais econômicas, meramente, não mais político e militar, correto? Contudo, Samuel Huntington falou, não. Na verdade, o mundo vai passar por um outro processo. E o que aconteceu? O Samuel Huntington falou, não, a partir de agora, haverá um avivamento de tradição, de religião. A religião vai voltar a se misturar com política, entendeu? Então nós viveremos agora um novo tempo, um tempo onde haverão várias civilizações, religiões ou culturas civilizacionais. Ali, você acabou a Guerra Fria. E aí o Francis Fukuyama, então, vamos ver se a gente entendeu. Aí o Francis Fukuyama, ele veio e falou o seguinte: não, a partir de agora a ideologia liberal, ela vai reinar no mundo, né? Sim, que muitos chamam de globalismo. Guerra, que muitos chamam de globalismo, né? Uhum. E aí o Samuel Huntington escreve o artigo em 93 falando, não é bem assim. Né? Os próximos conflitos... Os próximos conflitos serão de civilizações, né? Porque assim, é engraçado que eu lembro muito bem das propagandas de banco, não sei se você lembra um banco que fazia assim. Tipo, os bancos, eles vinham com essa ideia de uma nação só, né? Como se o mundo, um mundo só. Eu acho que hoje a gente pode se dizer que a gente tem um sistema talvez econômico quase que uníssono, né? Eu acho que está bem avançando nesse sentido. Agora, as pessoas, elas estão percebendo que na verdade, por exemplo, eu quero uma identidade própria. Eu não quero negar o meu antepassado, a minha cultura, a minha tradição. Eu gosto, eu quero preservar quem sou eu. Porque assim, eu não quero... você é uma falsa sensação de que você vai em todo lugar do mundo e você vai ver todo mundo igual. Sim, eu queria... Né? E não é assim. Não. E é interessante que quando eu fiz faculdade, né, quando eu estava estudando em Relações Internacionais, a nossa professora falava assim... de onde você é? Eu sou desse país, daquele país, não sei o que. Ela falou, não, você tem que dizer, eu sou o cidadão do mundo. Eu sou Entendeu? Então, mas na verdade... E um outro ponto até, desculpa te cortar aqui, que algumas pessoas, eu percebo que algumas pessoas interpretam o Samuel Huntington nesse sentido. Que é o quê? Que pra você saber que você... Porque assim, a gente sabe a diferença, por exemplo...
Eu sei que a gente sabe que o branco é branco porque tem o preto, porque tem outras cores, né? Então sim. A diferença, a identificação de algo está na diferença, Sim. né? E aí eu percebo que alguns estudiosos, eles identificam o Samuel Huntington falando assim, que para você se amar, que para você ver que você é diferente, amar a sua cultura, você precisa negar ou quase que odiar o diferente, né? Então, por exemplo, o cristão, ele precisa, para ele se ver cristão, ele tem que odiar a outra religião. Sim. Eu não vejo assim, eu vejo mais assim como, por exemplo, lembra do Cícero? A gente acho que já chegou a comentar sobre o Cícero, né? Sim. E ele falava, cara, uma frase que eu gosto muito, que é, para você se respeitar como nação, para você respeitar uma nação diferente, primeiro você precisa se respeitar. Sim. Então você respeita o seu país, você ama a sua pátria e aí você entende o amor que o estrangeiro vai ter pela dele. Exatamente. Então eu vejo o Samuel Huntington muito mais por aí. O Samuel Huntington, ele falou que agora qual ia ser o novo cenário mundial? E ele acertou, o Francis Fukuyama errou. Que as nações agora, elas querem valorizar a sua cultura. Elas querem valorizar a sua tradição. Entendeu? O que muitos chamam de direita, de conservadorismo, é você conservar aquilo que seus pais, aquilo que seus antepassados, aquilo que é a sua cultura, que o seu povo transmitiu para você, correto? Por isso que eu não falo muito de direita e esquerda, eu falo mais de tradição, de cultura, de religião, de patriotismo, de conceito de família. Porque eu tô indo muito longe? Não. Porque essa é a guerra atual. A guerra atual não é entre capitalista versus comunista. Não é entre direita versus esquerda. É mais profunda do que isso. A guerra atual é uma visão que é global, que é progressista, que relativiza a família, que relativiza o conceito de religião, correto? Que tem essa visão global, que nós somos cidadãos do mundo, somos cidadãos do planeta Terra, contra essas nações que querem valorizar o quê? A sua cultura, a sua família, o seu estilo de vida, o espírito patriota. Então, vamos começar pelo azul escuro. Azul escuro. Você tá vendo que o azul escuro, ele engloba os Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália, mais o sul. Austrália, mais o sul, o sudeste, né? Parte da Ásia. Austrália, Nova Zelândia, Filipinas também, Papua Nova Guiné, né? Que eu não concordo muito, mas enfim. Depois eu vou falar as críticas no que eu discordo. Então ele fala que essa civilização é a civilização ocidental. Interessante notar que o Brasil não está lá. E mais embaixo está a civilização latino-americana, que é do México à Argentina, que é essa roxa, correto? Esse verde é a civilização islâmica, perfeito? O verde é a civilização islâmica. O marrom, que é a África, é a civilização da África subsaariana. O azul claro é a civilização cristã ortodoxa. A amarela é a civilização budista. A vermelha é a civilização... Essa vermelha escura é a civilização chinesa. A roxa é a civilização hindu. E o Japão é uma civilização à parte, que é a civilização nipônica. Perfeito. Se quiser, você pode voltar para mim. O que eles pensaram quando o Samuel Huntington... O que o Samuel Huntington pensou quando ele fez essas divisões? Ele falou que agora o mundo... Que esse seria o novo formato que o mundo ele ia criar. Como ele seria. Qual seria o novo formato do mundo. Então ele falou que agora teremos a civilização ocidental, a civilização islâmica, a civilização tal. Então ele falou que a partir daquele momento haveriam conflitos entre várias civilizações. Haveria o conflito entre a civilização ocidental, a civilização latino-americana, tal. Então o mundo não seria esse paraíso global que o Francis Fukuyama falou. Ele falou que o mundo, a partir daquele momento, que começaria a se formar, um mundo onde as civilizações
seriam formadas, várias civilizações seriam formadas, e elas teriam clashes, elas teriam conflitos entre si, correto? Então temos a civilização ocidental, que nós já sabemos que é uma civilização com uma cultura relativamente cristã. Só que olha que interessante que eu gostaria de falar. Volta de novo no mapa. Você tá vendo o azul claro, que é parte da Rússia? Uhum. Né? Dá um zoom in o máximo que você puder na Rússia. O Samuel Huntington, ele falou, isso aqui é bem antes do Putin, ele falou que a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, Bulgária, Romênia, Grécia, Sérvia, ele falou que essa civilização azul clara aí, ó, ela seria a civilização cristã ortodoxa. Ele falou que a Rússia, ela seria novamente um país cristão ortodoxo, um país que voltaria às raízes cristãs. E ele falou isso bem antes de Putin ter tomado o poder, de chegar ao poder. Por quê? Porque ele viu que depois que a União Soviética caiu, o povo russo, a elite russa, para compensar o vazio do comunismo, eles abraçariam a fé cristã. Uhum. Entendeu? Nós estamos falando de um cara que é, digamos, foi um gigante da geopolítica realista, Uhum. do pensamento realista, correto? Então ele previu que isso aconteceria, entendeu? Ele falou, não, a Rússia, ela não apenas voltará à fé cristã, como ela será a cabeça de uma nova civilização cristã, correto? E se você for ver mais ao sul também, a Armênia está presente, a Geórgia, quer ver? Vou mostrar pra você. Ele falou bem disso, correto? Então, é uma coisa que ele acertou. Porque a Rússia, ela tenta... você percebe que ela está começando a ter uma influência cada vez maior sobre esses países. A Ucrânia mais ou menos teve guerra, mas daqui a 10 anos a Rússia vai voltar a ter influência sobre aquele país de novo. Então você percebe que, por exemplo, a Rússia, ela começou a voltar a ter a sua esfera de influência. E a sua maior característica seria a fé católica ortodoxa. Então, isso ele acertou. Vamos pro verde, que é o Islã. Que é a parte que é o mundo islâmico. Nisso, eu acho que ele errou. Você acha que ele errou nisso? Eu acho que ele errou no verde. Por quê? Porque o mundo islâmico, não sei se você sabe, o mundo islâmico, ele não é tão unido assim. Uhum. Se você pode colocar na minha cara de novo. O mundo islâmico, ele não é uma instituição, ou seja, o mundo islâmico, ele não tem um pensamento único. Tem muita divisão no mundo islâmico. Existem divisões étnicas. Não sei se você sabe, mas turcos, árabes, afegãos são etnias diferentes. Uhum. Entendeu? Por exemplo, o Samuel Huntington, ele fala que o Irã, ele faria parte dessa grande civilização islâmica. Mas o Irã, ele é xiita. Os sunitas não tem nada a ver com o xiita. Pelo contrário, o Saladino, que foi um grande líder, um grande herói do mundo islâmico, ele falou, como é que eu posso enfrentar os cristãos quando eu tenho os muçulmanos xiitas nas minhas costas? Entendeu? Então, na guerra da Síria, os iranianos, que são xiitas, eles preferem a presença russa na Síria, que são cristãos ortodoxos, do que a presença sunita na Síria. Uhum. Por exemplo, influenciados pela Turquia ou pela Arábia Saudita. Pelo sunismo radical. Entendeu? Então você percebe que o mundo islâmico não é essa coisa unificada, como ele diz. Dá um zoom aí no mapa. Ele falou sobre a civilização hindu, na verdade, né? Aqui, ó, a Índia. Eu não sei se você sabe, mas a Índia, hoje ela é governada por um partido que é hindu nacionalista. Só que interessante que nesse tempo que ele previu que a Índia seria uma civilização hindu, correto? A Índia naquele tempo era o país da tolerância, era um país onde cristão, onde hindu,
onde todas as religiões muçulmanas, onde todos eram bem-vindos, onde todos eram abertos, o país que tinha mais de não sei quantos milhões de deuses e tal, né? Então a Índia tinha essa característica. A Índia era o país os mais tolerantes do mundo na questão religiosa. E hoje temos, assim, testemunhamos o avanço, correto? Ou a chegada ao poder de um partido que é hindu nacionalista. Do Narendra Modi, né? Narendra Modi, sim, que é amigo do Bolsonaro até, amigo do Bolsonaro, do Putin e tal. Então ele é um cara, exatamente, esse cara Narendra Modi. E ele é um cara que, tipo assim, não, o partido dele, né? O partido dele reavivou o hinduísmo político. E Samuel Huntington previu isso. Ele falou, não, isso vai acontecer. Interessante? Cara, interessante. Isso aqui é mais de 20 anos antes do Narendra Modi chegar ao poder. Cara, a gente pode dizer que o Samuel Huntington, o livro Choque de Civilizações, é a Bíblia das relações internacionais, não? Sim, foi. Pros realistas foi. Para aqueles que seguem o pensamento realista. Porque muitas coisas que ele falou aconteceu. Entendeu? Ele previu que a Rússia, ela... interesse ou não, não sabemos. Mas pragmaticamente eles voltariam às raízes cristãs. Eles ergueriam o cristianismo, o catolicismo ortodoxo, que a Índia voltaria pro hinduísmo, correto? Pro hinduísmo político. E alguns ele acertou, outros ele errou, né? Por exemplo, o mundo islâmico, eu não concordo que seria essa unidade, como ele disse, que todo o mundo islâmico seria uma civilização, né? Se você analisar bem o mundo islâmico, você vê que, por exemplo, o Paquistão hoje em dia é praticamente uma colônia da China, né? O Cazaquistão, para mim, é uma colônia da Rússia, entendeu? Então eu vejo muito erro da parte do Samuel Huntington, mas na questão da Rússia ele acertou, na questão da Índia ele acertou. A China, outra coisa, outro país que muitas pessoas não entendem, que é a China. Perceber que a China, ele coloca como um país único ali, né? Junto com o Vietnã e com a Coreia e tal, né? Mas que é a civilização chinesa. A China, ela tem um grande problema, na verdade, geopolítico, porque a China, ela não tem uma religião mundial, por exemplo, porque a China, ela segue principalmente o confucionismo, que é uma religião, filosofia chinesa. Então é difícil a China influenciar culturalmente outros países, né? E claro que eles estão querendo... Eu escutei, né, falar que eles estão também querendo reavivar o taoísmo, mas, por exemplo, a China não é um país cristão, por enquanto, né? Dizem que no futuro será, porque o cristianismo está crescendo muito na China. Mas a China não é um país cristão, a China não é um país muçulmano, então a China não pode, digamos, influenciar muito os outros países, correto? Então a China e a Índia, de certa forma, são países e civilizações. E ele soube descrever bem esses dois países. I'm a prisoner of this hill, searching for a way to get back up again. I'm killing for a thrill, I'm killing for a way back to Elysia. All the lights are dimming thin, the secret's almost out, the fires are fizzling.